Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Que é sobre o próprio Fernando Villavicencio, a trajetória dele, a relação ou não do combate à corrupção e o narcotráfico para resultar na morte, e a própria trajetória política dele, que ele era sindicalista, virou jornalista investigativo e acabou como um político anticorrupção, né? Como inclusive era o candidato, se colocava como candidato anticorrupção. De maneira detalhada, né, Neto? Pedi a você para explicar para a gente as conexões e o contexto do chocante assassinato, né, do candidato Fernando Villavicencio. Falar um pouco da trajetória, né, e a questão do combate, né? Ele se posicionava também como denunciador, jornalista investigativo, e depois como político que combatia a corrupção, mas também o narcotráfico, que aparentemente houve um aumento no país. Como você relaciona o assassinato dele com os problemas econômicos e políticos que a gente discutiu anteriormente e essa ascensão do narcotráfico no país, inclusive a ligação com facções internacionais e o papel de instabilidade política que o Equador vive, ou pelo menos que se intensificou nos últimos anos, para a expansão desses grupos? E, além disso, como o Equador se tornou uma rota internacional do tráfico, especialmente com a acessão dos cartéis mexicanos, que a gente nem sabia, pelo menos no Brasil, essa conexão, né, os cartéis mexicanos aqui do nosso lado. Compreender essas conexões eu acho que é muito importante. E, por fim, explorar ao fundo a figura do Fernando Villavicencio. Como você avalia a evolução política desse personagem, que passou por diferentes papéis ao longo dos anos? Ele se tornou um importante denunciante, como eu disse, da corrupção, e atuou incisivamente contra diversos partidos, inclusive contra o correísmo, mas também os partidos da direita tradicional do Equador. Qual era a percepção das pessoas em relação a ele e como essa trajetória impactou a cena política equatoriana? E eu gostaria, particularmente, de entender melhor o contexto que levou a se tornar uma figura política proeminente, inclusive um candidato que talvez estava no segundo ou terceiro lugar, dependendo das perguntas, e como as suas ações influenciaram na dinâmica política do país, e inclusive culminando no próprio assassinato dele, porque não se mata um candidato se não é um candidato que está liderando, e principalmente um candidato que está incomodando. Fica à vontade. Bom, falar do Fernando é falar de um amigo pessoal meu, um amigo mesmo, um amigo. Tempo que eu morei no Equador, nós somos muito amigos, era amigo para sair, para falar de poesia, falar de arte, falar de cinema e falar de política. Fomos muito, muito amigos. E nós nos separamos, começamos a nos separar politicamente, assim, ter mais distância, quando ele resolveu apoiar o governo do Lúcio. Eu disse, aqui não tem acordo, né? Politicamente falando, mas continuamos sendo amigos. A última vez que nós falamos foi agora no final de abril, para ele me explicar o problema da insurreição e os dados que tinha. Então, falar de um amigo é um negócio que me deixou assim, muito chocado, né? Porque todos nós conhecemos assassinatos, mas você, do jeito que apareceu, ser filmado, você vê ele sair do ginásio dos esportes, em 30 segundos o cara está morto, um choque muito grande. Agora, qual é a trajetória desse rapaz? O Fernando é o seguinte, primeiro ele começa no trotskismo. Ele começa no trotskismo. Ele era da corrente do Gary Hiller, no inglês. Eles montaram um pequeno grupo trotskista no final dos anos 80, começando dos 90. Aí teve uma crise lá com o pessoal do Gary Hiller e o grupo deles se dissolveu. Se dissolveu, ele aprendeu muito nesse período e entrou para o Pachacuti, ajudou a criar o Pachacuti, um partido indígena, que depois se afundou no eleitoralismo e era um dos caras importantes do Parlamento dos Povos na queda do Mauá em 2000. Ele foi um cara muito importante nessa época. Como um articulador, como um homem que pensava, um cara muito culto. Tanto é que, inclusive, ele esteve no Brasil. Depois de 2000, ele veio ao Brasil, fez palestras em São Paulo, no Rio, Minas, São José. Muita gente aí da vanguarda conheceu o Fernando. Depois ele embarcou na candidatura. Depois eles formaram a CMS, Coordenador de Movimentos Sociais, com um programa muito, muito adocicado. Então, cabia o Lúcio. Eles entraram no governo do Lúcio.
O Lúcio logo fez um cálculo que ele precisava ter maioria no parlamento, rompeu com a esquerda e se associou com a direita. E, na mesma época, os trabalhadores petroleiros estavam lutando por salário. Ele demite todos os dirigentes petroleiros que eram chamados em volta do Fernando, Diego Cano e outros, Marcelo Roman, e começa a perseguir a turma. E nego teve que sumir, perseguido mesmo, foram presos, capeta e tal. Eu participava da resistência na clandestinidade com eles nessa época. Nós tínhamos rompido politicamente e voltamos a se juntar de novo nesse processo. Aí veio o governo do Correia. No governo do Correia, ele logo começou a denunciar as falcatruas. Ele e um deputado, Kleber Jimenez. O deputado foi sumido do país. No Equador não tem Senado, só tem deputado. O cara teve que sumir. Olha a ditadura que era o Correia. Essa esquerda brasileira que diz que ele é progressista por causa da dívida está de conversa fiada, não sabe nem o que está falando. Aí o Fernando continuou denunciando. E ele pegou 18 anos de cadeia, foi condenado a 18 anos de cadeia pelas denúncias contra o Correia. Daí ele sumiu do país. E a família dele sempre sendo perseguida, um assédio terrível contra a mulher dele. Bom, aí está o grande erro do Fernando, que ele, em vez de ter paciência e ver como é que fazia as coisas, ver os ritmos da luta, ele se jogou no colo de um setor da burguesia. E esse setor da burguesia, que era contra o Correia, deu muito espaço para ele aparecia na televisão, Por isso que ele se elege. Ele ganha visibilidade denunciando o Correia. Mas, nesse período, ele continuar denunciando as falcatruas da rede petroleira afetava seus novos amigos também. Então, ele começa a denunciar o problema da soberania nacional, em abstrato, em geral, o problema da corrupção do Correia, e também o narcotráfico. Aí que foi terrível. Porque o narcotráfico no Equador ganhou muito peso, o país é dolarizado. Você constrói um apartamento e vende por 200 mil, depois você mesmo compra ele por 500. Ainda que ele não valha, mas você lavou 300 mil. Depois você vende ele por 200 de novo. Fica a circulação. Por exemplo, o número de prédios que tem em Quito nos últimos 10 anos é assustador. Eu fiquei uns anos sem ir lá, quando eu voltei lá, eu fiquei assustado com o número de prédios, mas é tudo lavagem de dinheiro. É o melhor lugar para lavar. Antes era na Colômbia. Nos anos 2000, houve uma operação muito grande, porque a intersecção entre o narcotráfico e o Estado era tão grande que eles tiveram que... O próprio Estados Unidos se meteu na jogada, porque as suas empresas tinham que pagar vacunas. As vacunas era pagar um pedágio para fazer qualquer coisa. Então, vejam vocês, o Equador está indo para isso. E não é de hoje. No governo do Lúcio, na eleição do Lúcio, eu já sabia que tinha dinheiro do narcotráfico. O problema é que intensificou muito. Qual é que foi a morte onde foi a morte do Fernando? É quando ele diz, entre outras coisas, ele faz vários vídeos, tem um que ele diz, se eu for preso, olha aqui, ó, esse daqui é o modelo de cadeia que eu vou fazer para vocês, corruptos, e para os narcotraficantes e os políticos que os apoiam. Uns dias antes, ele tinha publicado uma outra coisa, ele tinha publicado uma foto do principal dirigente do narcotráfico, Fito, que está preso, ao lado de uns militares e todo mundo rindo na cadeia. Aquilo pegou muito mal para a polícia. Então, em setembro do ano passado, a casa dele já tinha sido metralhada. Ele sabia que ia morrer. A irmã dele, Alejandra, me falava essa semana, ele sabia que ia morrer. Se vocês olharem, você me pergunta, quem matou o Fernando? Foi o Correia? Porque o Correia tinha ameaçado. Não uma vez, várias. Foi o narcotráfico? Foi a polícia? Ou foi uma conjunção desses, 2 ou 3 elementos desse? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, olhem nessa foto, ele está saindo de um ginásio de esportes, sem jaleco salva-vida, jaleco prova de bala, Colete, sem o capacete, prova de bala. O colete, sem o capacete à prova de bala, os guardas que estão com ele estão desarmados e estão levando ele para um carro que não é blindado, ele tinha um carro blindado. Como diz um analista equatoriano, até numa briga numa casa noturna você tem mais segurança do que tinha o Fernando naquele momento. E naquele mesmo instante estava saindo um militar pelos fundos, com total segurança. Aqui foi armado isso daqui, o assassinato do meu amigo Fernando.
Eu acho que nós perdemos um cara que teve muitos acertos e muitos erros, especialmente no final, mas eu acho que a coisa mais importante é a gente aprender dos erros dele. Porque nós não podemos atuar como ele atuou. Porque ele, nos últimos anos, ele resolveu atuar sozinho. E nós não fazemos nada sozinho. Nós não podemos deixar que a burguesia faça a nossa segurança. Nós temos que construir os nossos modelos de autodefesa. Esperar que os nossos algozes nos defendam, isso não existe. Então, os erros do Fernando, o primeiro foi quando ele, lá atrás, quando perdeu a organização política que ele estava construindo, que era o grupo trotskista, foi ali que ele começou a derrota dele. E se aprofundou no governo Lúcio, e se aprofundou com a entrada dele no Laço. É uma perda muito grande de um amigo meu, mas a gente tem que tirar as conclusões. Não adianta falar de poesia agora, tem que tirar as conclusões políticas desse assassinato. Que é o que eu mais tenho tentado fazer. É isso, amigo. Não sei se eu respondi, eu sei que você tem seu tempo. Neto, eu te agradeço. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.